Você tocou no assunto da questão do combustível. A grande discussão no momento é o combustível, o preço. Se fala no imposto federal e imposto estadual. Se fala que o ICMS ele é o dobro do imposto cobrado pelo governo federal no Brasil, por isso se encarece tanto o combustível no Ceará. Qual é a sua posição sobre isso? Por que o combustível é tão caro no estado do Ceará? Assis, é o seguinte, é muito simples. O imposto da gasolina e do diesel é exatamente o mesmo da época do Lula, da Dilma e do Temer, da época do Bolsonaro. O imposto federal era o mesmo, o imposto do Ceará era o mesmo, ICMS. A alíquota do ICMS do Ceará era o mesmo no governo do Temer e agora no governo do Bolsonaro. Então o imposto não mudou. E o preço mudou. Então por que ela mudou? Mudou porque o preço que a refinaria, que a Petrobras está cobrando, essa aumentou. Você tem uma ideia, semana passada eu fui fazer uma visita a um órgão para ver a questão de estradas, né? Essa semana passada o governo Bolsonaro aumentou um dos produtos para fazer asfalto em 50% na refinaria. Então os governadores que vão fazer agora, o governador Camilo está fazendo 2.000 quilômetros de estrada no Ceará. É 1 bilhão e 300 milhões de pavimentação de melhoria de estrada. Já talvez tenha que readequar o tamanho do projeto, porque com o valor que ele aumentou de um dos insumos para as estradas, aumentou 50%. Então, se o imposto é o mesmo no Temer, veja como são as coisas. No governo do PT, o imposto era o mesmo. No governo do Temer, o imposto era o mesmo. No governo do Temer, a gasolina não estava de R$6, não. Estava 3 e pouco. Ela veio para isso com os mesmos impostos no governo do Bolsonaro. Agora, então, a pergunta é, mas por que está subindo então? Porque a ideia do Bolsonaro, do governo dele, é que a Petrobras tem que dar o máximo de lucro para, no futuro, defender uma privatização da Petrobras. Para quem compra as ações da Petrobras, ganhar muito dinheiro. Para o acionista ganhar muito dinheiro e depois alguém tem interesse de comprar a Petrobras, tem que aumentar o preço para dar muito lucro. A visão que nós temos é que a Petrobras ela não deve dar prejuízo, mas ela não pode ter como elemento central do seu lucro aumentar muito a gasolina, o diesel e o botijão de gás. Botijão de gás pela vida do nosso povo. E gasolina e diesel por uma questão prática. Quando você aumenta a gasolina e diesel, é certo que você está aumentando o preço dos demais produtos. Porque grande parte do que você compra no mercantil, do que você compra na bodega, no supermercado, ele foi transportado num caminhão. E se o preço do óleo diesel subiu, vai subir o frete. Se sobe o frete, sobe o preço do produto. Então, por isso que no governo do PT, a gente tinha o que a gente chama de um subsídio no preço da gasolina e do diesel. Quando o preço do petróleo no mundo inteiro subia, aproveitava esse recurso para guardar, para poder, quando o preço pudesse ser baixado, ele ter recurso para fazê-lo. Então, no governo do Bolsonaro, não. É o máximo de lucro da Petrobras sobre as costas do cara que tem uma moto, um caminhão, para no futuro privatizar. Essa é a diferença dos dois projetos. Um está preocupado em dar lucro para quem compra a ação da Petrobras. O outro está preocupado com o sujeito que precisa comprar um botijão de gás ou precisa botar uma gasolina na sua motinha, ou no seu carro, ou no seu caminhão para transportar uma mercadoria.